antes da gente ver função exponencial, então, a gente tem que dar uma rápida lembrada na parte de potenciação. Lembra de potenciação? Eu tenho um número, que eu chamei aqui de A, elevado a um expoente N. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar aqui. Eu multipliquei um número por ele mesmo N vezes. Então, o expoente é a quantidade de vezes que eu multipliquei o número por ele mesmo, e aqui é o número que eu chamo de base. E tem alguns expoentes especiais. Então, qualquer número que eu elevar ao expoente zero, eu vou considerar ele 1. O resultado é 1. Qualquer número que eu elevar à primeira potência, né, a potência 1, ele é o próprio número. Então, eu nem preciso colocar. Qualquer número elevado à primeira é igual ao próprio número. Agora, tem um outro caso muito especial também, que é o expoente negativo. Então, se eu elevo um número a um expoente negativo, isso é a mesma coisa de eu inverter esse número elevado ao expoente positivo. Eu uso esse artifício de elevar a expoente negativo quando eu quero trocar numerador por denominador, denominador por numerador. Aí eu uso para mudar o expoente negativo. É muito comum a gente fazer isso. Então, o expoente negativo, eu pego aqui o inverso do número. Não tem nada debaixo do A, quer dizer que é 1. Então, 1 sobre A. Se fosse aqui 2/3, eu ia pôr 3/2. É só você inverter numerador com denominador e inverte o sinal da potência. Agora, tem outros casos. E se eu tiver potências de mesma base e eu estiver multiplicando potências de mesma base? Vamos lembrar lá? O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. E se eu estiver dividindo? Se eu estiver dividindo potências de mesma base, conservo a base e subtraio os expoentes. Sempre o numerador menos o denominador. E se eu tiver, assim, dois números sendo multiplicados e elevados dentro de um parênteses a uma mesma potência, tipo A vezes B elevado a um número N. Quando eu tenho esse caso aqui, ó, o A está elevado a N e o B também está elevado a N. Então, o expoente multiplica tudo que está dentro do parênteses. Da mesma forma, se eu tivesse uma divisão, né? A sobre B elevado a N. Então, isso é A elevado a N dividido por B elevado a N. Mas você pode me perguntar assim, e se eu tiver a mesma base, mas eu tiver uma soma ou uma subtração? Então, vamos dar uma lembradinha aí. Vamos considerar que o M é maior que o N. Só para efeito aí de como você vai raciocinar. Então, se eu tiver A elevado a N mais A elevado a M, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar o menor expoente em evidência. O número elevado ao menor expoente em evidência. E aí eu vou colocar no lugar da 1 e para o outro eu vou colocar ele M menos N. Eu vou colocar um expoente menos o outro. Alguma coisa pode ser que você precise resolver assim. Mas, vamos lá. A função exponencial. Então, a gente já falou que é uma função... geralmente, a gente tem estudado as funções de reais e reais. Então, o domínio dela são os reais, que é da onde a gente tira o x. O primeiro R aí é da onde a gente tira o x. E o segundo R é da onde a gente tira o y, chamado de contradomínio. Então, é tanto domínio como contradomínio está dentro do conjunto dos reais. E a função exponencial, ela tem esse jeitão assim, pode ter esse k multiplicando aqui, ou pode ter só o a elevado a x. Então, vai ser alguma coisa elevado a alguma... O x está aqui, ó. A variável está aqui. F de x ou y é igual. Eu posso colocar esse k aqui, aí vai alterar, vai multiplicar todos os resultados. Esse
essa base A, ela tem que ser maior que zero. E ela não pode ser 1, porque qualquer expoente de 1 vai dar 1 mesmo. E ela não pode ser negativa, ela não pode ser menor que zero, porque se você colocar, vamos pensar em expoentes naturais. Se você pensar, se os expoentes variam, se a base for menor que 1, eu vou ter uma fração. Aí isso vai variar entre maior que 1, menor que 1, maior que 1, menor que 1, maior. Não vai ter uma continuidade se você for querer fazer um gráfico. Então, aí não vai caracterizar a função exponencial como uma função. E o conjunto imagem vai ser, então, sempre maior que zero. Ela vai quase esbarrar no zero ali, mas nunca vai ser zero. Sempre vai ser positivo e sempre maior que zero. Então, imagem, o y elementos dos reais, está escrito y maior que zero. Os gráficos da função exponencial. Então, a função exponencial, ela vai ter sempre esse jeitão assim, ó, essa curva que começa assim bem levinha, bem próxima do zero e depois tende a subir muito, a ficar muito, crescer muito ou começa bem grande e vai descendo. Isso é a característica nela, porque o x está aqui no expoente. Então, a função ela vai ser assim crescente se a base dela for maior que 1. E ela vai ser decrescente se a base for menor que 1. E sempre, se eu não tiver nada multiplicando essa base com expoente, ela sempre vai passar aqui no ponto 1. Sempre vai passar aqui ó, no ponto 1. E para 1 vai ser a base. Agora, se eu estiver multiplicando por um número qualquer, aí eu vou aumentar aqui, ó, só no eixo Y. Vamos montar um gráfico para a gente treinar, para vocês verem? Não tem como eu sair para mim construir um gráfico, não é como a função quadrática que você pode achar as raízes, achar o vértice, você sabe o termo independente, então você sabe onde corta o eixo Y, você tem esses pontos notáveis que te ajudam a construir. No gráfico da exponencial, não, você vai ter que fazer o gráfico mesmo. Vai ter que atribuir valores para x e achar o y ou f de x. Então, por exemplo, se a gente fizer aí 3 elevado a x, 3 elevado a menos 2, vai ser a mesma coisa que 1/3 elevado ao quadrado, que dá 1/9. Se eu fizer 3 elevado a menos 1, 1/3 elevado a 1, que vai dar 1/3. Se eu fizer 3 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Se eu fizer 3 à primeira, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, 3 mesmo. Se eu fizer 3 ao quadrado, qualquer número elevado, não, qualquer número não, 3 ao quadrado vai dar 9. Então, vamos colocar aí, ó, vamos pegar uma malha quadriculada, eu estou pegando assim porque fica mais fácil para mim. Você pode medir na régua também, mas quando você tem um papel quadriculado é sempre mais fácil de se construir o gráfico. Vamos pôr nosso eixo x, nosso eixo y, que seria o f de x. Vamos atribuir os valores que eu coloquei lá, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quais são os valores que eu tenho aqui? Ó? Inteiros, eu tenho os valores que eu achei, vai de 1/9 até 9. Só que aqui, gente, eu não tenho 9. E para mim, por causa desse 1/9 e desse 1/3 aqui, eu acho mais conveniente eu pegar a cada 3 linhas, contar 1. Então, eu vou pôr aqui 1, 2, 3. Não vai dar para mim chegar no 9, a gente não vai poder colocar o 2 ao quadrado. Vamos passar para o gráfico, então? Quando o x é menos 2, o y é 1/9. Então,
um nono está aqui, ó. Aqui seria 1/3, é 1/3 do 1/3. Então, vamos pôr aqui. Aí, então, o pontinho, ela vai passar o gráfico por aqui. Quando o x for menos 1, aqui, ó, x menos 1, vai dar 1/3. Então, vai dar aqui, ó, nesse ponto aqui do gráfico. Então, aí um ponto certo. Quando for 0, todo número elevado a 0 é 1, então vai dar lá no 1. Por ali que vai passar o gráfico. Quando for 1, eu vou levar lá no 3, ó. O 3 ali, 1 e 3. Então, os pontos vermelhos são meu gráfico. Agora é só eu unir os pontos. Se eu fizesse, tá vendo? O gráfico é crescente, porque a base é maior que 1. Se a minha base tivesse entre 0 e 1, fosse uma fração, tivesse entre 0 e 1, vamos fazer o exemplo aqui, ó. O 1/3. Por que eu estou pegando 1/3? Porque eu já tenho os valores aqui. É só eu trocar aqui por 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Vai dar os mesmos resultados, né? Aqui, ó, esquece essa primeira parte aqui, seria 1/3 elevado ao quadrado, 1/9. 1/3 elevado à primeira. Vai ser esse mesmo gráfico, porém, de forma decrescente. Vamos pensar lá, ó, menos 2, 1/3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado, que é 9, que a gente não pôs porque o nosso gráfico não chegou lá, né? Se eu elevar 1/3 a menos 1, vai dar mesma coisa que 3 elevado a 1, que é 3. Então, tá aqui, ó, nosso ponto aqui. Se eu elevar a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, o gráfico vai passar pelo 1. 1 vai ser aqui no 1/3 mesmo. E se eu elevar a 2, vai ser lá no 1/9. Então, nosso gráfico aí. Então, é isso, pessoal. A parte de função exponencial é isso. Pode ser que você precise também de equação exponencial, mas aí isso é coisa para um outro vídeo. Mas eu já te dou a dica. Equação exponencial, você tem que igualar os dois lados da equação com a mesma base. Aí você corta a base e iguala os expoentes. Ou então, você iguala os expoentes para cortá-los e trabalhar só com as bases. Então é isso, até a próxima.